A mosca. O filme acompanha Seth Brandon, um cientista brilhante, porém socialmente desajeitado, meio estranho e isolado, que trabalha secretamente em um projeto revolucionário. A máquina de teletransporte capaz de desintegrar um objeto em um ponto e reconstruí-lo perfeitamente em outro. Durante uma festa, Seth conhece Verônica, uma jornalista científica curiosa e ambiciosa, que está sempre em busca de novas inovações. Fascinado pelo trabalho dele, ela aceita acompanhar o projeto em troca de exclusividade jornalística e põe exclusividade nisso. Aos poucos, a relação profissional evolui para um envolvimento amoroso intenso. De início, ela busca divulgar o trabalho de Seth, mas o redator do jornal em que ela trabalha, que era seu antigo namorado, não acredita e ele tem picos de ciúme, tanto que fica perseguindo ela, também até o laboratório de Seth algumas vezes. Seth já conseguiu teletransportar objetos inanimados, mas enfrenta um problema sério. A máquina não consegue interpretar corretamente tecidos vivos. E eu acho interessante que o computador consegue analisar todos os elementos do objeto ou do corpo vivo, que é colocado dentro da cápsula. Lembra muito a questão da alquimia. Também é interessante que o computador aceita comando de voz. E esse é um filme dos anos 80. E claramente já vemos uma ação de uma espécie de inteligência artificial presente entre a interface do prompt de comando e o usuário, que seria o cientista. Seth provavelmente fez diversos outros tipos de experimento com animais vivos, mas vemos no filme o coitado de um chimpanzé sofrendo. Mas o efeito prático é muito bem feito e consegue transmitir a bizarrice que foi criada do outro lado, do que foi teletransportado da cápsula primária para a secundária. Verônica filma o passo a passo do processo, filmando os sucessos e insucessos de todo o experimento. Após semanas de ajustes, ele finalmente resolve a falha, entendendo que o computador entrega o que ele entende como objeto, algo artificial que será teleportado, e não o objeto em si em seu estado real. Ou seja, desde sempre o computador precisa de um prompt de comando correto e bem explicado para apresentar o resultado adequado. E então, sem explicar exatamente o que ele escreveu para o computador, qual o prompt necessário, Seth consegue teletransportar um babuíno com sucesso. E eu não sabia que era tão fácil conseguir macacos assim em Nova York, eu não lembro onde se passa o filme. O animal aparentemente surge ileso do outro lado e corre para o colo do cientista. E eu esperava por uma surpresa ou uma comemoração acalorada. Foi muito tempo de tentativa, mas tá bom. O cara apenas diz que está na hora de abrir um champanhe. Convencido de que resolveu o problema, Seth decide dar o próximo passo. Após uma discussão com Verônica, motivado por ciúmes envolvendo Staffs, o editor dela e ex-namorado, Seth fica emocionalmente abalado e vai beber. E nessa bebedeira e conversas com o babuíno que havia teletransportado, toma uma decisão de bêbado. Embriagado e impulsivo, decide testar o teletransporte em si mesmo, sem avisar ninguém. O cara tinha feito apenas um teste com sucesso na máquina, apenas um. Olha a nóia do doido. Então bora lá, câmera ligada. O cara entra peladão na cápsula 1. Mas o que ele não percebe é que dentro da cápsula uma mosca entra junto dele. O computador, incapaz de distinguir dois organismos distintos, funde geneticamente Seth e a mosca, criando uma nova entidade híbrida. Mas isso não é perceptível de imediato. Inicialmente, Seth acredita que o experimento foi um sucesso. Ele surge aparentemente normal, melhor ainda, mais forte, mais ágil, mais confiante, com energia sexual elevada. Ele passa a referir-se a si mesmo como um homem melhorado, como se ao se teleportar de uma cápsula para outra, o computador tenha filtrado e melhorado seu DNA. Seth tem em si que se tornou um rei, um homem superpoderoso. Mas logo sinais perturbadores começarão a surgir. Mas como falo dito, nada é tão bom que não possa piorar, e aos poucos, Seth começa a sofrer mudanças físicas e psicológicas irreversíveis. Uma vontade insaciável de comer açúcar começa a surgir. Surgem pelos grossos e escuros em partes do corpo que, quando cortadas, causam uma supersensibilidade em seu corpo. Verônica percebe que algo está muito errado. Seth está perturbado
super acelerado e também quer que ela faça o teleporte, mas ela não aceita, o que o revolta. O cara sai do laboratório e vai fazer o que qualquer homem faria, testar suas forças com outros homens, e vai disputar uma quebra de braço em um bar, e como prêmio levaria uma garota para o laboratório. E sim, o cara vence, não só vence, quebra o braço do outro cara e leva a moça como prêmio. Leva a moça e tenta fazê-la entrar na cápsula, mas a mulher não aceita. O cara tá doidão mesmo. Verônica tenta aconselhar Seth a tomar banho. O cara está fedendo muito. Ela descobre através de exames com pelos colhidos da costa de Seth que não eram humanos, mas de inseto, e está tomando conta de seu corpo. Além de suas unhas começarem a cair, feridas aparecerem e não cicatrizarem corretamente. Seth então descobre, analisando o computador, que não foi ele quem foi teletransportado, mas sim uma nova entidade, o Homem-Mosca, o organismo que mistura homem e inseto. A máquina de fusão criou uma quimera. A degradação se intensifica. Verônica vai ao laboratório após receber uma ligação de Seth e lá encontra o horror. Seth já não é mais o mesmo, seu corpo está totalmente degradado. Seth começa a vomitar um fluido corrosivo usado para dissolver alimentos. Dentes caem, orelhas se soltam, partes do corpo apodrecem. Um dos momentos mais perturbadores do filme. Sua mente também é deteriorada. Ele abandona a empatia humana e começa a enxergar tudo sobre a lógica fria da sobrevivência. Verônica, como forma de pedir ajuda, filma Seth em seu processo de mudança e mostra as filmagens para o seu chefe. Esse tenta ajudá-lo. E então dilema. Ela descobre que está grávida de Seth e entra em pânico ao imaginar que o bebê possa herdar mutações genéticas monstruosas. Ela procura staffs em busca de ajuda e tem um sonho bizarro de estar indo para uma clínica de aborto e ao retirar o bebê o que realmente sai é uma larva de mosca gigantesca. Muito bizarro. Seth tem medo de machucar Verônica antes de se transformar totalmente e diz que um inseto não tem piedade, um inseto não tem política de amizade ou respeito. Eu vou machucar você. Triste. Agora quase totalmente transformado, descobre que Verônica foi pedir ajuda a Steph's e reage com violência. Steph's vai até uma clínica de aborto com Verônica, mas antes que qualquer procedimento seja feito, Seth aparece e captura Verônica e implora para que ela não faça nada com o bebê. Steph's invade o laboratório e descobre os planos de Seth de fusão para se regenerar em humano novamente. Mas Seth aparece e Steph's tem a mão e o pé derretidos pelo ácido, expelido pela boca da mosca. Steph's fica gravemente mutilado, e essa cena é bizarra e nojenta. Mesmo assim, Steph's sobrevive. Já completamente deformado, Seth tem uma última ideia genial: usar as cápsulas para fundir-se com Verônica e o bebê, criando um único ser perfeito, misturando o que resta de uma humanidade com a pureza genética deles. Verônica foge desesperada, e durante a perseguição, o projeto de mutação chega ao ponto final. Seth abandona o que resta do seu corpo humano, revelando uma criatura grotesca, a mosca em sua forma definitiva. Na confusão, ele tenta entrar na cápsula com Verônica, mas o plano falha. A máquina se danifica com um tiro no fio que conduzia eletricidade. Seth acaba fundido com o próprio equipamento, tornando-se algo ainda mais monstruoso. Metade mosca, metade homem, metade máquina. Gravemente ferido e conscientemente da sua condição reversível, o monstro implora silenciosamente para morrer. Com lágrima nos olhos, Verônica pega a arma e põe um fim ao sofrimento de Seth, encerrando a história de forma profundamente trágica.